Aleluia, meu Deus. Eu saúdo os amigos dessa localidade com a boa tarde de salvação. Que nessa tarde, meu amigo, você possa parar um pouco para que você ouça a palavra de Deus. Porque Deus nos trouxe aqui nessa tarde para trazer para você uma porção da palavra dele. Aleluia. E ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio. Então Deus estar aqui nessa tarde, glória a Deus, você é bem-aventurado em estar ouvindo a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração por vocês aqui nessa tarde. Vamos fazer uma oração pelo seu lar, pelos seus filhos. E eu convido o nosso irmão Paulo para ele estar orando nessa tarde, para começar os trabalhos nessa tarde. Graças a Deus. Deus seja louvado eternamente. Nessa tarde de hoje eu cumprimento a todos que me escutam. E eu nos elevo ao Pai em oração, em nome de Jesus. Deus e Pai, Criador do céu, da terra, de tudo que existe, de tudo que há. Deus, nós te louvamos nessa tarde por quanto o Senhor é bom. Nós te louvamos, te agradecemos pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, através das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a presença do Senhor, a total presença do Senhor neste lugar. Que o Senhor tome a primazia, Senhor, dessa localidade. Que o Senhor fale aos corações. Que o Senhor venha fazer aquilo que te agradar nessa tarde de hoje, aqui neste lugar, ó Deus amado. Que o Senhor venha visitar a saúde de cada pessoa aqui presente, ó Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, convença almas, meu Senhor, convença vidas, em nome de Jesus. Que haja a salvação de almas, meu Senhor. Que o Senhor venha iluminar os olhos do entendimento de quem está cego, de quem está, meu Deus, em trevas. Que venha para a luz, maravilhosa luz de Deus, aquele que está em trevas. Deus Todo-Poderoso, age, opera, determina aquilo que te agrada, meu Deus. E nós te rogamos tão somente que venha sobre nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Pai, sê conosco e cuida de cada um de nós. Amém. Amém. Eu quero ler aqui uma palavra do Senhor que está no Salmo 121. Se você tiver uma Bíblia ao seu alcance nessa tarde, coloque a sua Bíblia no Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Eis que não toscanejará. Glória a Deus. Aleluia. Eis que não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Não é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que estamos aqui pregando para você nessa tarde. É um Deus que te guarda, que não cobra nada para te guardar, mas Ele te guarda todos os dias da tua vida, te dá livramento. Esse Deus que provê o alimento para mim e para você, e que faz água jorrar na rocha para mim e para você. É esse Deus que nós servimos. É um Deus que fala, é um Deus que ouve. Se nessa tarde você parar um pouco, você vai ouvir louvores abençoados da parte do Senhor. Você vai ouvir palavras maravilhosas ao seu coração nessa tarde. Nosso irmão Paulo cantando os hinos da harpa. Glória a Deus.
desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom consolador. É o consolador que traz a salvação aos que impressionou. O grande tentador dizem que veio já A todo coração o bom consolador. O bom consolador. Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. ó e de proclamar Que Deus quer derramar o bom consolador. Ó grande eterno Pai, o gozo divinal, que tem proclamar o dom do Senhor, pois mora já em mim poder celestial, o bom consolador. O bom consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom consolador. Eita, glória a Deus. Glória a Deus, né? Deus mandou para nos consolar, para nos confortar, o seu Espírito Santo, que é o bom consolador. E esse bom consolador, ele está, aleluia, para salvar, para convencer o pecador do seu pecado e do juízo. Glória a Deus. E estamos aqui nessa tarde, não é fazendo outra coisa a não ser anunciar Jesus para você, para que você não se perca, porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele não quer que ninguém se perca, mas que tenha, aleluia, certeza de salvação, certeza que Jesus é o Salvador e ele veio para salvar o pecador. Glória a Deus. Vamos ouvir o nosso irmão Paulo. Graças a Deus, glórias a Deus. Aqui nós estamos nessa tarde de hoje para não anunciar a Assembleia de Deus, homem nenhum, instituição humana nenhuma. Estamos aqui para anunciar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este que foi enviado por Deus, Deus, o Pai fiel e eterno, que deu Jesus Cristo para morrer, para pagar os meus e os seus pecados. Portanto, hoje eu te digo, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Abre teu coração para que Jesus faça morada em teu ser. Amém. Glórias a Deus. Eu estarei louvando ao Senhor para a glória de Deus. Glória a Deus. Glórias para Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma mensagem para você que me escuta. Tenho uma palavra para você. Não desanime. A Deus já está vindo. Creia no Senhor Jesus.
Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal consegue a falar, Deus só ouviu teu gemido. Ele sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar o seu rumo. Ele é Deus. Ele está enviando consolo para a sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Tudo nessa vida passa, mas a palavra de Deus não vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Creia em Jesus. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Jesus Cristo nunca mudou. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Ele te ama e te espera de braços abertos, mesmo você sendo pecador, falho e infiel. Ele permanece fiel e muito te ama. Mas o Deus que me enviou aqui hoje, Ele sabe de tudo. Ele é imutável, Ele é o mesmo. Ele me mandou te falar que vai. Creia no Senhor Jesus, mudar o seu rumo. Glória a Deus. Ele está enviando consolo se você precisa para a sua alma. Abre teu coração para Jesus. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Creia em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Por enquanto tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar, tudo passa nessa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Ele é o mesmo e Ele te ama muito. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É bem verdade o que eu vou cantar agora. Deus seja louvado, glória a Deus. Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo porque Ele venceu. A nossa alegria em meio às aflições
pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz eu estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz de Salvador, mudou a história de um pecado. Quem era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, Jesus, os sonhos mortos de um sonhador. Quem era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Louvado seja Deus, eu posso ter de novo comunhão com Deus. Eu fui reconciliado com Deus pela cruz de Jesus Cristo. Aleluia, Deus seja louvado. Antes da cruz eu estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz eu estava separado de Deus, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz de Jesus fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador. Quem era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador Jesus, os sonhos mortos de um sonhador. Quem era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Quando Jesus morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, pela fé eu revivi. Eu revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Jesus subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Tudo pela cruz. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador. Quem era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. É tudo por Jesus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui nessa tarde porque essa salvação chegou Depois da cruz. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. A nossa irmã Neide também tem a oportunidade de falar daquilo que o Senhor colocar no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa tarde o Senhor está neste lugar, aleluia. O Senhor está presente neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, aleluia. Porque Ele se faz presente aonde há um ou dois. O Senhor, Ele está presente. Louvado seja o nome do Senhor. E essa tarde, queridos moradores, são privilegiados
fiz, aleluia. E o Senhor está te esperando do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque Ele deu seu único filho, aleluia, por amor da minha vida e da sua vida, que está aí no sofá ouvindo. Deus, Ele entregou o seu filho por amor de mim, de você, aleluia. Quem é que faz isso? Entrega seu filho para ver alguém espancando, para ver alguém fazendo mal, aleluia. Não, mas Deus, Ele não olhou, Ele entregou por amor da minha vida e da sua vida. Para eu e você estar aqui, aleluia, essa tarde, ouvindo essa mensagem, foi porque Deus, aleluia, entregou o seu único filho por amor das nossas vidas, aleluia. Então escolha, tome uma decisão quanto é tempo, aleluia. À noite temos culto ali, aleluia, na Assembleia às 6 horas. Venha ouvir uma palavra, porque o Senhor tem uma palavra para os vossos corações, aleluia. E eu vou orar essa tarde, aleluia, pelas vossas vidas, por vocês moradores dessa localidade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença, meu Senhor, essa tarde, meu Deus, com concordância que já foi feito aqui essa tarde, meu Deus, com Teus filhos, meu Deus, aqui eu te apresento, meu Senhor, eu te apresento cada vida, meu Senhor, neste lugar, eu te apresento cada morador, meu Senhor, neste lugar, meu Senhor da glória, meu Deus, vai tomando, meu Pai, nas Tuas mãos, meu Deus, aonde há o enfermo, meu Pai, vai tocando, meu Senhor, e vai repreendendo, meu Pai, toda enfermidade, meu Senhor da glória, aonde há um, meu Deus, sem esperança, aonde há um, meu Deus, desanimado, meu Deus, vai tocando essa tarde, meu Senhor, vai trazendo, meu Pai, os nossos corações alegria, vai trazendo, vai dentro dos lares, Senhor, envia exército de anjo para guerrear, meu Pai, em cada lar, Pai, essa tarde, meu Deus, abençoa, meu Pai, os Teus filhos, meu Pai, nessa localidade, meu Deus, vai dando saúde, meu Senhor, vai trazendo Pai, vai dando saúde, meu Senhor da glória, e agora, meu Pai, eu te agradeço, Pai, entregando nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, e assim eu agradeço a minha oportunidade. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Glória a Deus. O nosso irmão Carlos também com a oportunidade Glória. de falar do amor de Deus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigando Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em Sua luz. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. E os moradores desta localidade com uma tarde de salvação. Gostaria de fazer menção da bendita e inerrante palavra do Senhor, que se encontra no livro de Isaías, o capítulo 42, e o versículo 8 nos diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outra,
nem a minha honra às imagens de esculturas. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre. Gostaria de fazer menção novamente do mesmo versículo que foi lido. Prestai bem atenção e ouvi. Ouvi a palavra do Senhor e a vossa alma viverá. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outra, nem a minha honra às imagens de esculturas. Glória a Deus. Queridos e amados ouvintes da bendita e poderosa palavra de Deus, aqui Deus está dizendo que Ele não reparte a sua glória com ninguém. E nós temos visto Deus fazer esta mensagem vir à tona. Deus prometeu que enviaria o Salvador do mundo. Deus disse que da virgem nasceria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. O menino Jesus nasceu de uma virgem. Louvado seja o Senhor. Enquanto Maria estava ainda noiva, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus fez uma obra na vida de Maria. Glória a Deus. E aqui nós vemos aquilo que Deus estava falando. Louvado seja o Senhor, que Ele não reparte a sua glória com ninguém. E enquanto Maria estava com a criança ali, enquanto Maria estava com o bebê no ventre, a glória, o povo dizia para Maria: bendito és tu dentre todas as mulheres. Então a gente vê que todas as palavras de elogios, a glória estava indo para Maria. E Deus está dizendo: Ele não reparte a sua glória com ninguém. A glória é dele. E aí a gente vê que Deus, Ele vela pela sua palavra. Enquanto a criança estava ali no ventre, todas as palavras de elogio eram voltadas para Maria. Maria estava sendo reverenciada. Maria estava sendo até mesmo adorada. Mas só que Deus vela a sua palavra para cumpri-la. E Ele não reparte a sua glória com nenhum outro. E a gente vê que Deus, Ele é fiel naquilo que Ele fala. Aí vem os 3 reis magos no deserto, procurando através da estrela o local onde a criança tinha nascido, onde o Salvador do mundo tinha nascido. E a gente vê que enquanto Jesus estava no ventre, ela era privilegiada, ela era exaltada, ela era engrandecida, ela era honrada. Mas o Senhor diz que até a honra pertence a Ele. Tudo é dele. A honra, a glória, a força, o poder, tudo é dele. Louvado seja o Senhor. E quando aqueles 3 reis magos vêm trazendo presente, ouro, Ele vem trazendo incenso, Ele vem trazendo presente, mirra, ouro, mirra, tudo para quem? Agora a gente vê que Deus vela pela sua palavra. Vem os 3 reis magos trazendo presente. Agora não é para mamãe, agora não é para Maria, é para Ele, porque dele é tudo, tudo é dele e para Ele. Os 3 reis magos agora atrás, ó. Ouro, mirra,
que eu sou. Eu tu te pedi água e você me daria. Agora em retribuição, ele é da água da vida. É isso que Jesus está fazendo aqui, ó. Está com sede, vinde a mim e tomai e bebei. Essa água que nos purifica, que nos santifica. Deixai os caminhos das trevas e se convertei. Arrependei-vos enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. Os sinais estão às portas. Não dizia que o dilúvio viria. Isaías, o Senhor disse que o sol ia aumentar 7 vezes mais a sua temperatura normal. E olha o sol como é que está. A humanidade se queixa, a humanidade reclama, a humanidade murmura, mas quem quer se converter, hoje é tarde de salvação. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem ainda está nessa prática, ele não divide a sua glória com ninguém. Quem buscar outros meios de socorro pode ter plena certeza e convicção que Deus não vai ouvir. Deus só ouve a oração quando pede no nome dele. Por isso que Jesus ensinou a orar e disse, ó, com toda a propriedade: tudo que pedides no nome de Maria, meu Pai lhe dará. Não, tudo que pedides é meu nome, tudo que pedir no nome de Jesus. Aí Deus se inclina no seu trono e ouve sua petição. Mas se você se prostrar diante de qualquer outro ser e pedir no nome dele, pode anular sua oração, que Deus não aceita. Hoje é tarde de salvação. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E assim eu quero agradecer a Deus por essa rica e preciosa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias para Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. E não há outro nome dado que salve o pecador. Glórias ao nome de Jesus. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas pra te ajudar sempre está bem perto. Os montes e vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar o elo caído nas obras do mal. Ele sabe dar fim, ele é Deus. Eu não conheço você, nem sei tua história. Te assola agora. Fale com Jesus, fale com Jesus. Não fala pra ser humano, fala pra Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, tudo e não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz. O nome dele é Jesus. Pode pedir pra ele que ele estará aqui. Pode chorar que ele vai te consolar. Ele entende o teu pranto e atende. Pode acreditar. Não endureça o coração. Pode
estender suas mãos para o céu. Ele é seu amigo, Ele é justo, Ele é fiel. Ele faz o impossível, se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Confia ao Senhor as suas obras e os seus pensamentos. Deus seja louvado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará em tua vida. Aleluia. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fala com Jesus, fala pra Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, tudo e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Jesus entende o teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é seu amigo, Ele é justo, Ele é fiel. Faz o impossível, se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Confia em Jesus. Pode chorar que Ele vai te consolar. Ele entende o teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Jesus é o seu amigo, Ele é justo, Ele é fiel. Ele faz o impossível, se torna possível para te abençoar. Porque Ele muito te ama. Só Jesus para te ajudar. Oh, 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 oh. Só Jesus para te ajudar. Oh, oh, oh. Só Jesus para te ajudar. Por isso, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. A nossa irmã Elisângela com oportunidade nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Aos moradores da São Jerônimo, com a tarde de salvação. O bom é que o Senhor estará aqui. E o Senhor nos trouxe aqui novamente para dizer a você que ainda há esperança. E que Deus quer fazer coisas grandes na minha e na tua vida. Eu vou ler um texto no livro de Marcos. O interessante é que Jesus estava em uma casa. E quando Jesus chega, a multidão ia até ele para ouvir o que saía da boca dele. No meio daquela multidão tinha fariseu. No meio daquela multidão tinha gente buscando a cura. No meio daquela multidão tinha pessoas de todo tipo. Mas vinha quatro homens trazendo um paralítico. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não está dentro da tua casa. Ele não está em casa, mas está na rua. O que é que você está esperando para vir buscar a Ele? Para viver o que Ele tem para a tua vida? O homem estava paralítico, deitado em uma cama, em uma maca. Mas Jesus levantou alguém para trazer ele até ele. E aqui não é diferente. Aqui não tem só 4, não. Aqui tem 6 que veio para
e que Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer perdoar os seus pecados e as suas transgressões. O interessante é que não tinha como ele estar tão ocupado com seus fazeres. Ele disse: usa a estratégia, vai lá, 6, quer perdoar os seus pecados. A estratégia foi: desce a maca pelo telhado. Imagine, unidos, conseguiram trazer aquele homem até Jesus. E nós estamos aqui unidos em um só propósito, para não só curar a tua alma, para não só curar tua doença física ou sua doença patológica, mas para sarar você por dentro e por fora, e para que Ele possa perdoar os seus pecados. Mas para que isso aconteça, é necessário você vir até Ele. Eu não sei o que tem te impedido, se a vergonha da sociedade, ou para não mostrar aos seus amigos que você quer Ele, porque dentro do meu coração o Espírito Santo clama dizendo: eu preciso completar, eu preciso alimentar minha alma com o pão da vida que é Jesus. E como foi dito aqui, com a água, porque aquela mulher, Jesus disse: se você soubesse que Ele pede água, tu é que me pediria, e eu te daria água viva, água para a vida eterna. É essa água que estamos representando, é essa água que tenho para você. Pode soltar o louvor, meu amado. Porque o Senhor, Ele é amor. Pode aumentar. Foram noites intermináveis, eu só chorava, bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim e pra você da São Jerônimo. Sabe por quê? Deus me escondeu. Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando na São Jerônimo, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando na São Jerônimo, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Oh, glória a Deus! O Senhor está aqui, tem cura para a tua vida. Ei! Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando na São Jerônimo, tem algo
aqui porque Jesus nos salvou, nos libertou, mas nós não somos egoístas. Queremos que você também, aleluia, seja salvo, porque Jesus é aquele que salva, é aquele que liberta o mais vil pecador. Você pode fazer alguma coisa que você acha que não tem jeito para a sua vida, porque você está pecando, você já pecou, já fez tanta coisa errada. Meu Senhor, vai renovando, meu Deus, a força do teu filho, vai revestindo ele com as tuas armaduras, Senhor, vai repreendendo, meu Pai, toda a retaliação, meu Pai, do adversário, meu Pai, vai tomando, meu Senhor, seus familiares, vai tomando, meu Senhor, o seu lar, meu Pai, e vai dando a ele, meu Senhor, sabedoria, entendimento, e toma ele, Pai, nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer e ao meu Senhor obedecer, eu comerei do melhor desta terra. Amém. Glória a Deus. Eu quero saudar os amigos. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Moradores desta localidade com uma boa tarde de salvação. Glória a Deus. Mas aqui estamos mais uma vez para trazer a palavra de Deus, palavra de salvação. Mãos para mim, e agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade posso eu descansar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal. Ele estendeu as suas mãos para mim. Amém? Louvado seja Deus. Assim que estávamos, irmãos, todos em uma condenação, um pecado que paralisa a humanidade. Por que paralítico? Porque o homem no pecado, ele não consegue enxergar um passo dos pés. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que o Deus deste século, o condenador da humanidade, ele cegou o entendimento dos seres humanos, dos homens, para que não possa ver resplandecer o evangelho da salvação. Louvado seja Deus. Mas graças a Deus que Jesus, por sua infinita graça, por seu infinito amor, por sua infinita misericórdia, nos amou primeiro. Essa é a nossa vitória, que Deus nos amou primeiro, sendo nós pecadores e merecidos, condenados embaixo de uma condenação que era o direito que a nós cabíamos, que era a morte eterna. Louvado seja Deus. Pesada de pecados, a qual afastava nós da presença de Deus. E a Bíblia nos relata que a nossa situação era complicada. Porém, aí trazendo naquele tempo, era o profeta Isaías chamando a atenção do povo de Judá, que andava praticando os seus atos pecaminosos perante Deus, e ele também fazia algumas coisas como sacrifícios chamados de sacrifício de tolo, pensando que após praticar as suas iniquidades,
e andar carregado pela tua carga de pecado, a qual afasta o homem de Deus. Após o seu sacrifício, tudo seria esquecido. Meus queridos irmãos, vocês podem, meus queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, vocês podem ser, louvado seja Deus. Podemos ver, meus amigos, que a situação está tão grave que o pecado que tem corroído a humanidade tem chegado a tal ponto a cabeça e o cérebro das pessoas, que o diabo tem se levantado de uma forma tremenda. Para nós não existe nenhuma surpresa nisso, porque Jesus Cristo disse que quando este mundo estivesse chegando ao seu final, estas coisas iriam acontecer. Louvado seja Deus. E nós vimos, irmãos, que a coisa está complicada. Está acontecendo coisa que só mesmo os que são lavados e remidos debaixo do sangue de Jesus não se escandaliza. Louvado seja Deus. Claro, ficamos sentindo. Ainda essa semana vimos que uma mocinha convidou a própria mãe para uma emboscada onde ela mesma tirou a vida da própria mãe. Ora, meus queridos, para muitos é uma dificuldade tremenda em aceitar uma situação dessa. Como é que uma filha chama uma mãe que cria com tanta dificuldade, com tanto amor, que dá até mesmo a sua vida por ela, deixa de se alimentar para alimentá-la, mas ela consegue trazer a sua mãe para uma emboscada onde ela mesma foi a primeira a ceifar a vida da própria mãe. É a Bíblia, meus queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus, que está se cumprindo. Louvado seja Deus. Para nós não é nenhuma surpresa essas coisas. Estamos nos finais dos tempos e o pecado que corrói a humanidade tem levado o homem de mal a pior. Louvado seja Deus. Mas, meus queridos, veja bem, o amor de Deus, louvado seja Deus, até onde vai este amor. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, eu tenho às vezes parado para analisar e me perguntar: que tamanho é este amor? Eu era um pobre, miserável, cego, paralítico pelos pecados que corrói, mas Jesus me tirou da lama do pecado. Aqui ninguém era perfeito. A palavra de Deus diz que o homem está condenado debaixo do pecado e só Jesus Cristo é quem pode dar o escape. Louvado seja Deus. Veja, Israel no seu pecado, Judá debaixo da condenação, mas Deus, daquele que o Pai me der virá a mim. Louvado seja Deus. E aquele que vem de maneira nenhuma será lançado fora. Louvado seja Deus. Ainda que o teu pecado seja vermelho como a carmesim, louvado seja Deus, se tornará branco como a neve. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus queridos, o profeta Isaías está dizendo através da palavra de Deus: não tem cor de pecado, o seu pecado pode ser preto, nada pode cobrir. Louvado seja Deus. Mas mesmo que cubra, não poderá te livrar da condenação. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nesta tarde Jesus quer fazer uma transformação na sua vida. Louvado seja Deus. Mesmo que você imagine que já não tem mais jeito para você, eu quero dizer a você que nesta tarde Jesus quer te dar um escape. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que tamanho é o teu pecado? Qual é a condenação que está sobre os seus ombros? O que é que tem polido na tua mente ao ponto de te mostrar que já não tem mais jeito? Louvado seja Deus. Talvez
no seu pensamento: ah, eu já fiz, eu já matei, eu já roubei, eu já fiz isso, eu já estou condenado. Mas, meus queridos amigos, eu quero vos dizer uma coisa: por um injusto, louvado seja Deus, há um santo que morreu por um pecador. Louvado seja Deus. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que liberta o mais vil pecador, aquele que o amou ao ponto de se entregar em uma cruz para que você pudesse ter o direito de escapar. Louvado seja Deus. Nesta tarde, meu amigo, eu quero vos dizer que há solução para o seu problema. Não importa o tamanho do teu pecado. A Bíblia, a palavra de Deus nos mostra uma mulher que estava no meio de um povo cheio de pecado. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Deus havia determinado uma destruição para aquele lugar. Deus levantava Josué, louvado seja Deus, com aquele exército de Israel para destruir. Louvado seja Deus. Eles encontram uma mulher pecadora, debaixo da condenação, também pronta, já esperando a destruição daquela cidade, pois aqueles homens foi e havia falado que Deus ia destruir. Louvado seja Deus. Aquela mulher, a situação dela era complicada. O pecado dela era vermelho como a carmesim. Louvado seja Deus. E a ordem de Deus era para destruir todo mundo, toda a cidade, todos os moradores daquele lugar. Mas estava condenada. Mas ao receber os servos do Senhor, ela viu que havia uma oportunidade. E ela pediu àquele servo do Senhor que tivesse misericórdia dela quando Deus ordenasse para destruir aquela cidade. Louvado seja Deus. Mas a ordem de Deus era que eu destruísse tudo ali, porque todos ali estavam condenados, todos estavam carregados de pecado, todos estavam carregados de transgressão contra Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E ela vê uma oportunidade, e ela abraça a oportunidade, aquela oportunidade que estava diante dela. Louvado seja Deus. E ela pede aos servos do Senhor que quando eles chegassem para destruir, e que Deus ordenasse a destruição, poupasse a casa. Então os servos do Senhor lhe propôs uma oportunidade de escape, e falou com aquela mulher que ela colocasse um sinal em cada lugar onde estava um da sua família. Louvado seja Deus. E assim a Raabe fez, colocando uma cordinha vermelha. Louvado seja Deus, para que quando Deus ordenasse a destruição, o lugar em que ela estava fosse uma condenação, porque o trabalho deles era transgredir contra Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele não conhecia Deus, ele não tinha Deus como nada, ele só praticava iniquidade, ele só fazia o que desagradava a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas quando Deus ordena a Josué, juntamente com o exército de Israel, para destruir aquela cidade, então começa a destruição. Mas em nenhum lugar onde estava aquele sinal, glória seja dada ao nome do Senhor.
o anjo destruidor, o exército de Israel, louvado seja Deus, passou para destruir. Porque o arrependimento veio àquela mulher. Meus queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus, observe que ela não fazia parte do povo da promessa de Deus. Ela era uma pessoa à parte, uma pessoa da parte contrária à vontade de Deus. Imagine se Deus tivesse o meu pensamento: esta também faz parte, esta é pecaminosa, ela também tem que morrer. Mas aí está, meu amigo, o arrependimento daquela mulher comoveu o coração de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E ali estava aquela mulher sendo poupada da morte. Louvado seja o santo nome do Senhor. E agora, não basta só isso, louvado seja Deus, mas Deus quer colocar você em um lugar de honra. Não importa o que você tem praticado, o que interessa a Deus é o que você irá praticar após reconhecer o Filho de Deus como seu Salvador. Louvado seja o santo nome do Senhor. E ali estava aquela mulher, Raabe, que se arrependeu dos seus malfeitos, e Deus poupou-lhe a vida, agora trazendo para a linhagem de Israel, pela qual vem a geração que nos traz até o Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Essa é a vontade de Deus, que toda a carne seja salva e que nenhum venha se perder. O sacrifício que foi feito na cruz não foi vão. Louvado seja Deus. O meu pecado e o seu pecado foi que levou Jesus à condenação de uma cruz. Louvado seja o santo nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Por minha culpa e por sua culpa. Louvado seja Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vimos agora, alguns dias atrás, uma grande comemoração em um sábado de aleluia, quando, louvado seja Deus, o ser humano, o povo, começa a fazer festa e se alimentar com vários tipos de iguaria, esquecendo. Ali estava também a vitória da humanidade, que era Jesus morrer em uma cruz, para que hoje você tivesse o direito de escape. Não deixe, meus queridos amigos, que esta oportunidade venha se perder. Aproveite e dê um passo para Jesus. Lembre-se que ainda há solução para a sua vida. Eu já fiz, eu já pratiquei isso, eu já pratiquei aquilo, mas Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra de Deus diz que por um bom, talvez alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, que enviou seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecador. Não deixe para amanhã, mas comece a meditar na palavra de Deus e peça a Deus que abra o seu entendimento. Faça como Saulo de Tarso, que ao cair cego perguntou a Jesus o que é que ele devia fazer. Louvado seja Deus. Quando Jesus perguntou a ele por que ele estava perseguindo o povo,
Louvado seja Deus. Saulo era perverso, ele era cruel. Mas por que ele estava praticando aquilo? Porque ele não tinha conhecimento. O que podia libertar, o que podia salvar, não morreu, mas estava vivo. Louvado seja Deus. Ele perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Louvado seja o santo nome do Senhor. Nesta tarde, pergunte a Jesus o que Ele quer que você faça, meu amigo, porque ainda há lugar. Louvado seja Deus. Ainda há uma porta de escape para você. Nesta tarde, em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade. Louvado seja Deus. Glória. Deus continue nos abençoando. Glória a Amém, Deus. Jesus.